Olá, seja bem-vindo ao canal de Estudos Bíblicos Variados. Nesse vídeo irei abordar sobre o texto de Atos capítulo 15 versículo 29, que aborda a proibição do uso do sangue para os cristãos primitivos. Lembrando que isso é minha interpretação baseada nos meus anos de estudo, não sendo uma definição de doutrina. Iremos analisar a ordem cronológica de toda a informação que é dada na Bíblia, bem como o seu contexto. Se gostar, deixe seu like, compartilhe e ajude o canal. Rodrigo agradece. O registro em Atos, o Concílio de Jerusalém. No texto de Atos capítulo 15 versículo 29 lemos: que se abstenham de comida sacrificada aos ídolos, do sangue, da carne de animais estrangulados e da imoralidade sexual. Vocês farão bem em evitar essas coisas. Se isolarmos esse texto e aplicarmos, parece uma regra doutrinal a ser seguida até hoje para nós cristãos. O importante aqui, analisar o contexto do que aconteceu na história até chegarmos nessa exortação. E para que propósito foi usada. Isso é feito analisando desde o princípio o capítulo 15 de Atos. Estava havendo uma discussão entre alguns discípulos, e entre eles, Paulo e Barnabé, sobre os gentios que haviam sido convertidos, se esses deveriam ser circuncidados ou não. Pois tradicionalmente perante a lei mosaica, somente os judeus naturais eram circuncidados. Então Paulo e Barnabé, junto com outros discípulos, foram para Jerusalém se reunir com os apóstolos, para chegarem a alguma resolução sobre o assunto. Esta primeira reunião ficou conhecida como o Concílio de Jerusalém. Segue o que foi debatido. Atos capítulo 15 versículos do 5 ao 9. Alguns, porém, da seita dos fariseus, que tinham crido, disseram que era mister circuncidá-los e mandar-lhes que guardassem a lei de Moisés. Congregaram-se, pois, os apóstolos e os anciãos para considerar este assunto. E, havendo grande contenda, levantou-se Pedro e disse-lhes: E Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, dando-lhes o Espírito Santo, assim como também a nós. E não fez diferença alguma entre eles e nós, purificando os seus corações pela fé. Vemos aqui o questionamento levantado por aqueles judeus mais tradicionais que ainda tinham a lei mosaica enraizada nos corações, chamados de fariseus. Eles exigiam a circuncisão dos gentios. Mas Pedro, com sua autoridade de apóstolo, deixou claro que para Deus não estava mais havendo essa distinção, pois o Espírito Santo tinha baixado sobre os gentios e os judeus, tornando a fé de todos aceitável. E ele vai mais além. Pedro continua a falar: Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais nem nós podemos suportar? Mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Aqui Pedro deixa claro que a lei mosaica sobre a circuncisão, ou qualquer outra, não estavam mais em vigor, mas vista como um peso sobre eles que nem os antepassados suportavam, mostrando para aqueles fariseus que era irrelevante, sem validade alguma. Ele enfatizou o mais importante que estava acima disso: a salvação agora vinha por intermédio da graça do nosso Senhor Jesus Cristo, e não a observação de determinada regra. Após Pedro, Tiago toma a palavra, explicando como o Evangelho expandiu para os gentios, e apoiando as palavras de Pedro sobre não colocar o fardo da lei de Moisés sobre eles, diz no versículo 19. Por isso julgo que não se deve perturbar aqueles, dentre os gentios, que se convertem a Deus. Então notem, que nenhuma lei antiga de Moisés e Levítico era pregada pelos apóstolos e seus discípulos para serem observadas pelos cristãos. Pelo contrário, eles exortavam que não deviam impor, e nem perturbar os recém-convertidos gentios com essas leis. Se os fariseus não tivessem levantado a questão da circuncisão dos gentios, esse concílio em Jerusalém nem teria existido, e muito menos a exortação sobre o uso do sangue no versículo 29. Mas então, por que foi necessária essa colocação? Por sabedoria divina, Tiago continua o debate explicando que a lei de Moisés ainda está enraizada nas tradições dos judeus, e ainda sendo ensinada em suas sinagogas. Então, para evitar contendas entre os judeus e gentios, como a que surgiu, era de bom senso manter um alerta sobre alguns costumes, que, de alguma forma, estivesse de acordo com as tradições judaicas. Então vamos a seguir analisar as suas palavras.
Tiago continua. Porque Moisés, desde os tempos antigos, tem em cada cidade quem o pregue, e cada sábado é lido nas sinagogas. Então pareceu bem aos apóstolos e aos anciãos, com toda a igreja, eleger homens dentre eles e enviá-los com Paulo e Barnabé. E por intermédio deles escreveram o seguinte: Porquanto ouvimos que alguns que saíram dentre nós vos perturbaram com palavras, e transtornaram as vossas almas, dizendo que deveis circuncidar-vos e guardar a lei, não lhes tendo nós dado mandamento. Eu coloquei esses asteriscos para uma reflexão, muito importante essa última parte, enfatiza que os apóstolos não haviam antes exigido nenhum cumprimento das leis antigas para os convertidos, não haviam dado nenhum mandamento. Pelo contrário, mas sim era uma perturbação desnecessária sobre os novos cristãos gentios. Vamos continuar. Na verdade pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias. Que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue, e da carne sufocada, e da fornicação, das quais coisas bem fazeis se vos guardardes. Bem vos vá. Por causa da expansão do Evangelho, naquela época, foi necessário fazer certos ajustes para evitar contendas, como essa que surgiu, mas sem criar um fardo aos recém-convertidos gentios e junto acalmar os judeus mais tradicionais, principalmente os fariseus convertidos. Então o concílio separou alguns costumes a serem evitados que deveriam ser observados, mantendo assim a ordem nas regiões que essas conversões aconteciam. E a lei mosaica de não comer sangue estava incluída, principalmente porque os gentios não seguiam a tradição sobre o sangue igual os judeus. Uma breve observação sobre a idolatria e o sangue entre os pagãos, de onde saíram muitos gentios convertidos. Em rituais pagãos era comum eles beberem o sangue dos animais junto com sacrifício a ídolos. A idolatria em Roma no primeiro século e em toda a região que o império dominava, embora diversa, envolvia rituais que, em alguns casos, incluíam elementos de sangue e sexo. A prática da idolatria estava intrinsecamente ligada à vida cotidiana dos romanos, desde sacrifícios de animais para a invocação de deuses até cerimônias sexuais em cultos específicos. Agora observe a ação do Espírito Santo, conforme Tiago cita no texto, os três principais costumes do versículo 29, idolatria, sangue e imoralidade sexual. Então, por lógica, a exortação de se manterem afastados dessas práticas, conforme aconselhado na resolução do Concílio de Jerusalém. Era o mínimo que se pedia dos gentios de evitarem elas, para não escandalizarem os judeus cristãos que agora se associavam juntos. O texto em Atos foi usado para a solução de um problema regional, na época dos gentios convertidos no primeiro século, não significando que estariam todos os cristãos do mundo inteiro, décadas e séculos após esse concílio, sujeitos à ordem que está escrito no versículo 29. Pois conforme Romanos capítulo 10 versículo 4 diz, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Sendo assim os ensinamentos e a fé em Cristo como Salvador, pois é através de sua graça que temos a salvação, e não a observância de determinadas regras. Adorar a Deus acima de todas as outras coisas, e amar ao próximo, são as principais leis para os cristãos. Pois Pedro foi claro, agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais nem nós podemos suportar? Não havia mais lógica para os cristãos maduros daquela época seguirem certas regras, conforme observamos nas exortações de Pedro e Tiago, então muito menos para nós atualmente que temos todo o Evangelho nas Escrituras por completo. Nenhum cristão, logicamente, mesmo após séculos, e em nossos dias, usaria o sangue para finalidade de idolatria, ou qualquer outro ato que macule a adoração divina e nos faça pecar contra o Espírito de Deus. Mas então, comer carne com sangue hoje em dia, ou até mesmo doar ou fazer uma transfusão de sangue humano, conforme proíbem algumas religiões, estaria indo contra a adoração de Deus? Acredito que não, por causa de todo o contexto que foi mostrado, não havendo regra doutrinal textual para isso nas Escrituras. Agora, entremos em outro ponto interessante. Questão de consciência. Se alguém ler a Bíblia e se convencer que a ordem dada de não comer sangue animal, ou doar e transfundir sangue humano, seja uma lei, ou regra doutrinal cristã a ser seguida, tornaria isso uma exigência para as demais pessoas?
No texto de Atos, na mesma regra de proibição de uso do sangue, está também no mesmo patamar que se abstenham de comida sacrificada aos ídolos. Como a Bíblia utiliza isso como exemplo para uma questão de escolha individual de consciência, que podemos aplicar para as outras questões citadas no mesmo texto, no caso o uso do sangue? O apóstolo Paulo, que estava presente no Concílio de Jerusalém quando aconselharam sobre as regras a serem seguidas, fez uma observação interessante. Ele, como cristão maduro, entendeu o que estava envolvido, pois não se deixava levar pela ignorância e falta de entendimento de alguns, sabendo que tais observações eram para questões específicas, e não regras doutrinais para serem seguidas a ferro e fogo, sendo punidos por Deus se houvesse desobediência, ou expulsos da congregação, caso a não seguissem. Vejam o texto a seguir, de 1 aos Coríntios no capítulo 8, para entender sobre essa questão do uso da consciência treinada. No tocante às coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que todos temos ciência. Assim que, quanto ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que o ídolo não significa nada no mundo. Todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo. Mas nem em todos há conhecimento. Porque alguns até agora comem, com consciência do ídolo, coisas sacrificadas ao ídolo, e a sua consciência, sendo fraca, fica contaminada. Ora, a comida não nos faz agradáveis a Deus, porque, se comemos, nada temos de mais, e se não comemos, nada nos falta. Mas vede que essa liberdade não seja de alguma maneira escândalo para os fracos. O texto mostra que por terem uma liberdade de consciência, alguns cristãos comeriam alimentos que porventura tivessem sido sacrificados a ídolos, seja por comprarem em feiras mais tarde. Pois pelo conhecimento, sabiam que esses sacrifícios não significavam nada, pois os ídolos eram nada, por haver apenas um Deus verdadeiro. Comeriam sem consciência do ídolo, por terem uma mentalidade madura. Diferente de outros que o texto cita, que seriam sem conhecimento e fracos. Estariam eles desobedecendo a Deus e suas leis? Não, pois o seu conhecimento maduro a respeito de Cristo e Deus lhe davam essa liberdade, conforme explica o texto. A única ressalva feita era para se ter cuidado, se porventura, alguém mais fraco espiritualmente não tivesse o entendimento pleno e enxergasse isso como pecado. Mas não era condenatório e sujeito à expulsão da congregação, se porventura tivessem comido esses alimentos. Note que o texto cita a palavra liberdade de escolha e nunca proibição, regra, doutrina ou pecado. Uma decisão por consciência baseada numa fé e um entendimento correto, se torna uma coisa individual, e não uma regra para todos. Como Paulo exorta, irmãos, aprendais a não ir além do que está escrito, de maneira que nenhum de vós se encha de orgulho a favor de um contra o outro. A conduta cristã tem como princípio não ferir a relação com Deus e com o próximo. Isso envolve várias questões, como idolatria, fornicação, homicídio e diversas outras coisas que englobam a lei máxima dada por Cristo de amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E existem questões de decisão pessoal, de consciência, que não maculam esse princípio da conduta cristã, onde as pessoas devem respeitar e não tornar isso uma regra geral, indo além do que está escrito na Bíblia. O mais importante, a pessoa não deve impor decisões para terceiros, em decidir entre a vida e a morte de uma pessoa, por não permitir doar ou tomar transfusão de sangue. Isso é uma questão de consciência pessoal. Senão, essa pessoa se tornaria detestável para Deus, conforme descreve Provérbios capítulo 6 versículo 17, mãos que derramam sangue inocente. Bom, espero que tenham gostado, deixem seus comentários, e sugestão de novos vídeos, e que a paz de Cristo esteja com todos.